Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre como você pode se tornar uma pessoa mais produtiva, mas fique tranquilo que eu vou te mostrar como fazer isso sem se sobrecarregar. Eu sou o psicólogo Evandro Lai e há mais de 15 anos eu estudo comportamento e venho ajudando pessoas a se libertarem de suas prisões mentais. Agora, antes de a gente começar esse nosso vídeo, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, para que você sempre fique por dentro aqui de novos vídeos, esteja aqui sempre recebendo conteúdo de qualidade. Para que você não perca nada, ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Agora vamos lá bater esse papo aqui que é tão importante. Vira e mexe eu recebo comentários de pessoas que dizem às vezes para mim: nossa, Evandro, eu não sei como é que você consegue ser tão produtivo, praticar esporte, cuidar da casa, da família, ser participativo no lar, ao mesmo tempo fazer atendimentos, palestras, é muita coisa que você faz. Em contrapartida, eu vejo que outras pessoas, que inclusive eu atendo, às vezes não são tão produtivas e às vezes as pessoas se queixam de que estão patinando e não conseguem alcançar bons resultados. Mas é importante lembrar que algumas pessoas também estão extremamente sobrecarregadas, buscando sempre serem mais produtivas, mas isso se torna em algum momento insustentável. Então eu vou falar aqui nesse vídeo justamente sobre todas essas questões, tá? Veja só, a primeira dica que eu quero dizer aqui para você, que eu acho que é uma das coisas assim muito importantes e que as pessoas falham com isso, e por isso que talvez não consigam ser tão produtivas. Justamente eu quero dizer aqui que o planejamento no dia anterior a respeito do que você tem para fazer no dia seguinte. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você planeja o seu dia seguinte, você não precisa necessariamente ficar preso, engessado, amarrado naquilo que você planejou, mas você pelo menos vai ter um norte, você vai ter uma linha, uma direção das coisas que você precisa fazer. Neste processo de planejar também, você consegue colocar as suas prioridades e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso já. Mas pensando nessa coisa do planejamento, como por exemplo, se você vai praticar uma atividade física, é necessário que você tome essa decisão no dia anterior, até mesmo para você evitar a procrastinação de atividades que você não goste tanto. Porque se você toma a decisão no dia anterior, você sabe que no dia seguinte você, por exemplo, vai acordar e aquele compromisso já está estabelecido por você e você não precisa ficar negociando com você. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre procrastinação, então depois corre lá e dá uma olhadinha para que você também se intere aí desse conteúdo que é super importante. Então, o planejamento ele é super necessário para que você tenha um dia produtivo. Caso contrário, você vai começar o dia e você vai ficar vulnerável às suas emoções, você vai ficar vulnerável à sua disposição ou à sua indisposição, à sua vontade de fazer algumas coisas ou até mesmo a falta de vontade de fazer outras atividades. Quando você planeja, você já está dizendo para você mesmo o que você tem que fazer, tomando a decisão de maneira racional e não sendo tão levado pelas suas emoções. Nesse processo de planejamento, eu quero te dar uma dica muito importante. Tenha uma caderneta, um caderninho, uma agenda, alguma coisa que você possa, antes de dormir, anotar as coisas que você vai fazer. Porque às vezes as pessoas chegam até a não dormir bem, justamente porque fica com uma preocupação na cabeça. Quando você transfere para o papel a responsabilidade de armazenar aquela informação, fica muito mais fácil para você depois, naquele momento, descansar e relaxar, né? E no dia seguinte, acordar e ter ali tudo organizado, as coisas que você vai fazer. Agora tem uma outra coisa aqui muito importante que eu quero te dizer: ao longo do seu dia é necessário que você prime ou dê um valor importante para a organização. Eu vejo pessoas que até têm um planejamento, mas algumas pessoas têm uma dificuldade enorme com a organização. Eu tenho um lema que eu aplico isso na minha vida e eu vejo que outras pessoas fazem isso também. Por exemplo, esse lema, ele me diz que para que o dia comece feliz, eu preciso estar com a casa arrumada. Para que eu possa começar o dia feliz, eu preciso estar com a cozinha organizada para que eu possa tomar um café da manhã no meio de um ambiente agradável. E não acorde naquela correria, com toda aquela bagunça e trazendo aquela angústia logo de manhã, de vendo toda aquela pilha de louça ali, né, um monte de tarefa a ser feita. Então, eu costumo dizer que é muito importante que você viva no meio de um ambiente organizado, limpo. Quando você acorda de manhã e encontra
encontra isso, fica muito mais motivador, fica muito mais fácil você organizar as suas ideias também. Lembre-se que muitas vezes o ambiente, a organização do ambiente vai ditar a organização da sua mente. E às vezes o contrário também é verdadeiro. A organização da sua mente vai ser refletida no ambiente ao redor. Então, a dica que eu quero te dar, né, este segundo tópico aqui desse vídeo, essa segunda dica, é que você sempre, antes de começar uma atividade, organize primeiro o seu processo. Como, por exemplo, se você vai lavar uma louça, as pessoas às vezes vão pegando as louças, né, de qualquer forma, às vezes pega talher, pratos, copos, né, e eu sempre recomendo, para que você tenha aquele processo de maneira eficiente, separe primeiro o que são copos, separe os pratos, separe os talheres, para que na hora que você for executar aquela tarefa, você entre num processo de produção, né, numa linha de produção, e você vai ter movimentos repetitivos ali para você lavar os seus pratos, movimentos repetidos para lavar os copos, movimentos repetidos para lavar os talheres, que são movimentos diferentes que você faz para usar cada um desses objetos, né, para lavar cada um desses objetos. Então, quando você monta uma linha de produção organizada diante das tarefas que você tem a fazer ao longo do seu dia, isso facilita muito e você vai vendo que os processos eles são otimizados, a velocidade com que você faz as coisas acaba sendo muito mais otimizado. E como eu disse, né, é muito importante que você tenha essa organização, até mesmo para conseguir ter um raciocínio mais claro a respeito do que você precisa fazer ali. A minha esposa é prova disso, que muitas vezes eu já cheguei de compromissos, de eventos, assim, de sábado à noite, e para que o meu domingo fosse um dia produtivo, às vezes 11h30 da noite, às vezes meia-noite eu estava lavando a louça ou passando uma vassoura na casa, deixando a casa em ordem para que no dia seguinte eu pudesse acordar e ter um dia produtivo, um domingo produtivo. E quando eu falo produtivo, não é produtivo de trabalho, é produtivo de lazer também. Então, isso é uma coisa muito comum para mim, organizar sempre uma atividade ou um ambiente antes de interagir com aquilo. E aí, estou deixando aqui essa dica para você também. Agora, uma outra dica, uma terceira dica aqui que eu quero dar para você, que eu já iniciei um pouquinho disso aqui no começo desse vídeo, é falando sobre a diferença entre urgente e importante. Quando você vai fazer a sua listinha ali no dia anterior, o seu planejamento, quando você vai colocar na caderneta, no caderninho ali, o que você precisa fazer no dia seguinte, é importante que você anote o que vai ser urgente, o que eu preciso resolver com velocidade, com pressa, o que eu tenho prazo para resolver. Às vezes uma conta para pagar, um problema no banco, às vezes a inscrição em algum evento que tem data para terminar, às vezes uma situação na escola dos seus filhos, às vezes dar conta de alguma demanda do trabalho que você está sendo pressionado pelo prazo. Então, tudo isso são coisas urgentes, que precisam ser resolvidas rápido. Mas existem coisas que são importantes e que elas podem até ser deixadas um pouco para depois. Não precisa resolver de imediato. Mas essas coisas, elas precisam também ser resolvidas. Então, é muito importante que você faça essa diferenciação, porque às vezes a gente perde tempo com atividades que não são nem urgentes e atividades que não são importantes, e isso vai truncando o seu processo, diminuindo a sua produtividade também, tá? Agora, uma outra coisa aqui que eu vejo que pega demais na vida das pessoas é a distração com coisas inúteis. E ao longo do seu dia, se você tem uma tarefa para realizar, se concentre naquilo, foque naquilo e faça aquilo. Às vezes eu percebo que algumas pessoas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sabe quando a gente fala para aquele estudante, sabe? Quando a gente fala para aquele adolescente, né? Olha só, você precisa estudar, menino. Quando os pais falam, né? Você precisa estudar. Você não pode ficar ouvindo música enquanto está lendo aí a matéria da prova de amanhã, né? Ou você não pode estudar na frente da televisão. E às vezes, como adultos, a gente faz esse tipo de coisa. Às vezes a gente coloca uma música que causa uma distração enorme. Não estou falando que a música ela não facilita, ela não é boa num processo de produção. É boa, mas você precisa escolher uma música adequada, quem sabe, para aquela sua atividade. Agora, uma música muito batida, agitada, com estímulos muito intensos, que vai roubar a sua atenção para aquela atividade que você está fazendo, né?
roubar a sua atenção daquela atividade, né, desviar o seu foco, pode ser algo extremamente prejudicial. E aí você pode deixar essa música de lado, né, e colocar algumas músicas que vão melhorar o seu foco. Mas essa questão da música é somente um exemplo. Mas eu conheço muitas pessoas que estão, às vezes, lavando louça e assistindo uma série, estão fazendo alguma coisa, lavando uma roupa e assistindo uma série, estão trabalhando ali, fazendo relatório para a empresa, para o chefe, e estão ali com uma música extremamente agitada que às vezes até causa um certo incômodo ali na organização dos pensamentos. Então tome cuidado com as distrações inúteis. Agora, tem mais duas coisas extremamente importantes que eu quero te contar e que eu deixei aqui para o final desse vídeo, porque são coisas assim que às vezes as pessoas elas não se dão conta, mas isso tem tudo a ver com produtividade. Uma delas é a questão dos ciclos. Nós funcionamos através de ciclos. Então, temos os ciclos do ano, nós temos os ciclos do mês e nós temos os ciclos da semana. A vida é feita de ciclos. Você nasce, cresce, se reproduz, morre. Então, tudo no universo a gente vê que é formado por ciclos. Às vezes, quando a gente vira o ano, a gente também está encerrando o ciclo e a gente coloca na nossa cabeça que o próximo ano vai ser algo muito diferente porque está começando um novo ano e a gente vai começar a fazer um monte de coisa e a gente vai fazer tudo diferente do que a gente fez no ano anterior. Isso, na verdade, é muito mais uma ilusão da nossa mente, né, que funciona através de ciclos, do que uma realidade, porque as pessoas muitas vezes são as mesmas, e mesmo havendo uma mudança de ano, né, uma virada de ano, às vezes as pessoas elas não estão trabalhando questões emocionais que permitam que elas sejam pessoas diferentes. Então, não necessariamente isso vai ter um impacto, mas veja só, tudo isso que eu estou falando é para te mostrar que nós funcionamos através de ciclos. Quando você inicia o seu dia, você faz uma atividade, talvez na sua cabeça, se você foi para a academia de manhã, na sua mente você pensa, já estou encerrando o meu ciclo de produtividade porque já cumpri com o compromisso que eu tinha. E aí você encerra esse ciclo. Para você começar um novo ciclo, você vai precisar de uma nova energia para te tirar da estagnação, da inércia. E essa nova energia pode demandar ali um esforço para você. E aí você faz uma outra atividade. Aí depois você encerra aquele ciclo da atividade na parte do almoço, aí na parte da tarde você tem que começar um outro ciclo. Então, essa maneira como a gente encara a vida cheia de ciclos, isso pode roubar a nossa energia e diminuir a produtividade. Portanto, na minha vida, eu venho aplicando isso já há alguns anos, isso tem funcionado muito bem. Eu faço do meu dia um único ciclo, onde eu começo a minha produtividade de manhã, e mesmo que eu esteja cansado, às vezes, durante o dia, ou esteja no momento ali, não é problema você fazer um descanso, uma pausa ali, meia hora, 1 hora para você descansar. Aliás, isso é extremamente saudável. Mas mesmo assim, na minha mente, eu entendo que o ciclo ele não se findou e existe um ciclo de produtividade ainda em andamento. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você pode estar encerrando na sua mente um ciclo que na vida real ainda não se encerrou, porque você ainda tem um dia inteiro. Eu estou falando aqui usando a referência do dia, mas isso pode acontecer também com relação a semanas, meses ou até anos. Eu já tive a oportunidade de atender uma pessoa em psicoterapia que ela estava prestando provas para validação do diploma dela de uma outra universidade que foi feita no exterior, e ela estava querendo validar a profissão dela, né, o diploma dela aqui no Brasil. E os amigos já estavam na profissão, já estavam exercendo a profissão de médicos, né? E ela ainda estava naquele processo estudantil de estudar, mas ela já tinha terminado a faculdade. E ela falou para mim, eu não estou encontrando motivação para estudar. E eu falei para ela o seguinte, você não está encontrando porque na sua cabeça você encerrou o ciclo do estudo. Só que na sua vida ainda é necessário mais um pouquinho de estudo para você conseguir alcançar essa sua meta de validar o seu diploma. E para ela fez todo sentido, ela fez uma reformulação ali do pensamento dela, entendendo que aquele ciclo ainda estava em andamento. E aí ela conseguiu ter comportamentos que passaram, né, a estar mais ajustados com aquele ciclo de vida dela, né, que estava realmente carecendo de maior estudo naquele momento. Então preste muita atenção em como a sua mente funciona dentro desses ciclos, e você vai ver que se você conseguir fazer a manipulação correta dessa visão que você tem a respeito desses ciclos,
você vai conseguir uma produtividade muito maior, porque na sua mente você não vai encerrar um ciclo antes de as coisas de fato ao redor estarem resolvidas, tá bom? Agora, tem uma outra coisa aqui, é a última dica que eu quero te dar. Entenda que às vezes a sua alimentação, o seu estilo de vida, ele não mais é comportado pela sua idade. Eu vou te explicar essa expressão aqui. Quando eu era mais novo, eu podia comer de qualquer coisa. Eu fazia qualquer coisa, eu comia qualquer coisa, qualquer besteira, e eu estava sempre empolgado, sempre animado, sempre motivado, eu estava sempre com energia. Os anos foram passando e hoje me encontro numa idade um pouquinho mais avançada do que eu era quando eu tinha ali meus 20 anos. E eu comecei a perceber que dependendo das coisas que eu como, a minha produtividade cai, eu me sinto mais sonolento. E há um tempo atrás eu comecei a pensar, nossa, mas por que tanto sono? Por que tanto sono? Por que tanto sono? E não tinha a ver necessariamente com horas dormidas. Aí eu comecei a observar que isso tinha a ver com a quantidade de açúcar que eu estava comendo. E aí eu comecei a eliminar um monte de coisas da minha alimentação. E reformulei a minha alimentação. Durante um tempo eu fiquei comendo somente frutas, verduras, legumes e grãos. E bebendo bastante água. E eu comecei a perceber que eu comecei a ficar com muito mais disposição. Então, essa dica eu quero dizer para você que é importantíssimo você observar a sua alimentação, o seu estilo de vida, o seu sono também, a sua saúde, para que você seja uma pessoa produtiva. É necessário que você tenha esta máquina de realizar sonhos, que é o seu corpo, funcionando muito bem. Então, espero que esse nosso bate-papo aqui tenha te ajudado a ter uma visão mais ampla a respeito dessas ferramentas que você pode utilizar para ter um dia muito mais produtivo. Gostaria muito aqui que você escrevesse como é que tem sido o seu dia. Você tem conseguido ser produtivo ou será que você fica ali estagnado, procrastinando, sem ânimo, sem vontade? É muito importante o seu comentário aqui para eu entender um pouco do que você está vivendo, até mesmo para conseguir produzir novos vídeos, tá? Não deixe de colocar o seu joinha, porque isso é muito importante aqui para esse canal, tá bom? Quanto mais joinha você coloca, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e oferece esse conteúdo para outras pessoas também, ok? E também não deixe de compartilhar. O seu compartilhamento deste material é muito importante, porque lembre-se que eu digo sempre por aqui, compartilhando informação, você faz transformação. Então junte-se a mim nesta proposta, nessa missão de libertar pessoas de suas prisões mentais. Você pode fazer muito quando você compartilha um vídeo como esse, e você pode às vezes transformar a vida de uma pessoa. Então eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aqui no próximo vídeo do meu canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.